se o Botafogo não tivesse dado essa tropeçada aí contra o Bragantino, velho, o pior que não jogou bem também, enfim, até daria pra confiar nessa vitória, tá? Mas eu fiquei com o pezinho atrás aí com o Glorioso. Botafogo e São Paulo. Nesta quarta-feira, o jogo ali que será às 6h30, né? 6h30 da noite, lá no Newton Santos, quarta rodada. Duas equipes aí que têm uma tendência de poucos gols nos seus jogos, né? Duas defesas boas, né? Assim, São Paulo, mais ou menos. Esse São Paulo ainda tá um pouquinho estranho, abriu o placar contra o Cruzeiro, empate, tomou né? empate. Pois é, Zubeldia muito criticado. Aí o Botafogo parece que tinha engatado, aí perde pro Bragantino, que é um time que a gente já tinha conversado aqui, que deve brigar pra não cair. Jogando mal. Nesse Brasileirão. Pois é, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor isso aí, né? O momento recente das equipes é praticamente igual. A gente só muda ali o São Paulo. Cara, você olha assim, 5 jogos de invencibilidade, mas extremamente criticado o São Paulo, né? Até porque tem muito empate. Vamos ver a tabela de classificação? Já tivemos 3 rodadas decorridas aí no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de 2 times ali que estão em meio de tabela, né, velho? O Botafogo em 10º, 4 pontos marcados. São Paulo em 15º com 3 pontos, mas não venceu nenhuma. Foram 3 jogos, 3 empates do Tricolor Paulista. Muito bem, vamos para os jogos recentes, né? A equipe do Botafogo perdeu de 1-0 do Bragantino, venceu o Carabobo por 2-0, venceu o Juventude por 2-0, perdeu da Universidade do Chile por 1-0 e empatou com o Palmeiras em 0-0. Poucos gols demais, velho. Essa é a era Renato Paiva, né? Do Botafogo. O jogo que destoou foi um amistoso, então a gente corta, tá? O Botafogo, velho... Então, pouco antes, né, do Renato Paiva, era uma tendência de poucos gols. Sim. Cara, a gente vem de 8 jogos seguidos que saíram no máximo 2 gols e o ambas marcas não bateu em nenhum, tá? Aí até aqui, ó, começou a bater um ambas marcas, mas o under, ele continua. A gente só teve 2 jogos oficiais do Botafogo no ano que tiveram pelo menos 3 gols, que foram os clássicos ali. 3-1 contra o Flamengo e o 2-1. Ah, teve o... Lá no Iso Carioca teve também uns joguinhos que o Botafogo tava ali reservando, né? Mas aí eu não tô considerando aqui, tá? A partir desse jogo aqui contra o Fluminense. Só 2 jogos que tivemos pelo menos 3 gols. Ou seja, é um ataque que não tá funcionando muito bem, que perdeu muita força, né, em relação ao ano passado. Almada e Luiz Henrique ali eram pilares da equipe, os dois saíram. Só tem bem dizer ali o Igor Jesus ainda como uma referência, mas o sistema defensivo segue funcionando muito bem. Esse tem sido o Botafogo de 2025. E do outro lado a gente tem um São Paulo, velho, com muita desconfiança, né? Torcedor do São Paulo aí tá muito com o pezinho atrás aí com esse time. A gente até teve um jogo movimentado ali contra o Alianza Lima. Mas, a gente tá falando de um jogo que o Tricolor fez um 2-0, fez mudanças erradas ali, o Zubeldia acabou tomando 2 gols, levou um empate. Mas, de forma geral, a gente vê também uma média de poucos gols aí em jogos do São Paulo, né, velho? É isso, né? A última vez, com exceção desse jogo do Alianza Lima, né? Olha isso. Nas quartas de final, né? Na verdade, no último jogo da primeira fase do Paulista, tivemos 3-1. Isso mesmo. Foi a última vez aí que saiu mais de 2,5 gols, tendência de poucos gols e muitos empates aí. Pois é, nos últimos 7 jogos, só esse do Alianza Lima aí que destoou. E teve 1-1 contra o Cruzeiro, mas os outros 5 saíram no máximo um gol só. Isso. Então, realmente, aí joguinhos de poucos gols. Bom, dito isso, já momento temos Bet nacional, né? Temos um alto favoritismo pro Botafogo, né? Acho que por Alto, ser de fato. mandante, né? E aí? Cara, pra confiar na vitória... Se o Botafogo não tivesse dado essa tropeçada aí contra o Bragantino, velho, o pior que não jogou bem também, enfim... Até daria pra confiar nessa vitória, tá? Mas eu fiquei com o pezinho atrás aí com o Glorioso. Eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, né, velho? A gente até queria a nossa pedida aqui, mas infelizmente é uma odd muito baixa, pra dar uma segurança maior, né? Era o dupla hipótese do Botafogo combinado com menos de 3,5. Mas a odd ela só vai pra 1,44. Então, assim... Infelizmente, essa odd acaba não sendo atrativa. E por isso vamos no menos de 2,5 mesmo, tá, Fábio? Eu acredito que seja a opção mais segura, mais tranquila para esse confronto. Foi uma aposta que a gente mandou lá em São Paulo e Cruzeiro também. E deu bom, deu green. Até eventualmente se bater um ambas marcas, eu acho que não vai passar do 1-1 aqui. São 2 times que não estão passando essa confiança toda, então difícil a gente ir em qualquer coisa relacionada ao resultado final. E a gente viu que é uma tendência muito grande aí, principalmente jogos do Botafogo, né? São mais de 10 jogos seguidos, salvo engano, batendo menos de 2,5. Então eu acho que essa aí vai ser a nossa pedida. Acho que essa é a melhor pedida para o confronto e vai ser a nossa para a partida. Muito bem, menos de 2,5 gols, a nossa dica aí para Botafogo e São Paulo.